Olá, como é bom chegar na sua casa mais uma vez com o culto de celebração da IP Tambaú. É com muita alegria que nós trazemos mais um pouco da palavra de Deus até a sua casa, até a sua família. Hoje nós vamos olhar para Deuteronômio, capítulo 34, ali os últimos momentos da vida de Moisés, e vamos ver lições de vida na hora da morte. A todos, que a graça e a paz de Jesus seja conosco. Amém? A vida é trem-bala, parceiro. Acho que todo mundo já deve ter ouvido essa música 500 milhões de vezes nos últimos dias. Se você ligou a TV, se você ligou ao rádio, se você conversou com alguém, se você tem WhatsApp, se você tem telefone, você recebeu essa música em forma de texto, de clipe, de PowerPoint, de alguma forma. Ela é a música do momento, isso é a verdade. E acreditem, eu fui um dos últimos a descobrir essa história. Quando eu conheci essa música, eu achei que ela tem uma letra muito forte, ela é uma letra bem interessante. Talvez por isso as pessoas tenham se identificado tanto com elas. Mas quando eu parei para pensar e ver um pouco a letra dessa música, eu percebi que ela fala sobre um tema que é meio que recorrente nas músicas que estouram nas rádios. E aí eu fiz um apanhado assim bem geral, e aí lembrei de 2001, quando a banda Titãs lançou uma música chamada Epitáfio. Podia ter namorado mais, trabalhado mais, ter visto o sol se pôr. Aí eu lembrei de uma outra música que já estourou em 2014, chamada Piloto Automático, de uma bandinha que surgiu na televisão chamada Super Combo. E ela dizia que eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, né? Eu devia viver mais do que somente ver a vida passar. E quando você olha para a música que está fazendo sucesso agora, que é essa Trem-bala, você vê que o teor é bem parecido. Você devia sorrir, levantar seu filho, abraçar seus pais, até a frase parece também. Eu acho que é bem interessante porque expressa um pouco da nossa angústia constante. Tem alguma coisa chiando aqui, Júnior, não sei o que é, mas parece que nós estamos sempre angustiados, tentando descobrir uma forma de fazer a vida valer a pena. Parece que todos nós estamos constantemente angustiados, pensando que a vida pode passar batida, pode passar em branco. É aquela sensação de que nós vivemos, mas não fizemos nada de útil, nada de interessante. Quando eu penso sobre isso, eu não tenho como pensar em alguns momentos que nos fazem refletir sobre isso. E esse momento é o momento da morte. Quando nós nos aproximamos do momento em que alguém está para ser sepultado, nós relembramos a fugacidade da vida e como ela passa rápido e ela pode escorrer entre nossos dedos, e quanto pode nos causar angústia ter vivido e não ter vivido de verdade. Para pensar sobre isso, eu queria convidar você a refletir sobre lições da vida na hora da morte. E nós vamos ver uma cena que é a cena final do grande líder do povo de Israel, Moisés. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 34. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar a projeção na lateral da plataforma. Deuteronômio capítulo 34, que nos diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar oriental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, como quem o Senhor houvesse tratado face a face.
no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras da sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Cremos que ela fala conosco ainda hoje. Te clamamos que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para que possamos ouvir a tua voz por meio dessa mensagem. É assim que nós te oramos, clamando pela tua graça, misericórdia, sabedoria e discernimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos na última cena da vida de um homem que viveu todos os tipos de experiências e emoções que um ser humano pode viver. Um homem que viveu 120 anos e que tem a sua morte anunciada pelo próprio Deus um pouco antes. Se você olhar o livro de Deuteronômio, você vai ver que no capítulo 32, o próprio Deus dá as instruções finais para que Moisés se prepare para a hora da sua morte. Ele avisa: Moisés, eu queria que você subisse, por favor, ali no Monte Nebor, e que você subisse à colina de Pisga, porque lá você vai morrer, eu vou te recolher, eu vou te trazer para casa. E ele dá essas instruções para Moisés num momento muito único na história de Israel. Lembra que Israel foi cativo no Egito por alguns anos, por alguns séculos. E Deus levanta Moisés para libertar esse povo. Esse povo anda por 40 anos no deserto. Esse povo já não era mais o mesmo que saiu do Egito. Esse povo estava acampado num vale chamado Bet-peor, de frente para a terra prometida, esperando a hora que Deus daria a eles a posse dessa terra. Moisés havia chorado com esse povo, sofrido com esse povo, fugido com esse povo, orado por esse povo, se alegrado por esse povo, se irado com esse povo, e agora ele experimentava as suas últimas horas com esse povo, no momento que antecedia a posse da tão esperada terra prometida por Deus aos israelitas. E Moisés tem ali, naqueles seus últimos anos de ministério, o desafio de relembrar a aliança de Deus com o seu povo. Lembra que não era mais o povo que saiu do Egito. Deus havia dito que nenhum dos que saíram entrariam na terra prometida. Então eram os filhos daqueles que Deus tinha feito a aliança um pouco antes. E Moisés já tinha ensinado a aliança e o pacto de Deus tanto para os seus pais, e agora estava relembrando para os seus filhos. O livro de Deuteronômio é praticamente essa lembrança, esse aprofundamento da lei. Ele não só repete, mas ele aplica a lei de Deus, a maneira como Deus ensinou o povo a viver, de maneira prática na vida desses filhos daqueles que saíram do Egito, e lembrando-os que deveriam ser obedientes a essa lei para que tudo corresse bem, como Deus havia prometido àqueles que fossem fiéis à aliança. E é assim que Moisés chega nos seus últimos dias, e ele tem a certeza de que agora realmente não há mais nada para ensinar. E é nesse momento que Deus diz: olha, agora nós vamos nos encontrar de verdade lá no Monte Nebor. Por favor, arruma as suas coisas que nós vamos para lá. E nós lemos exatamente esse momento em que Moisés se prepara para partir para os céus, para o encontro celestial com Deus. E o que é interessante é que esse cenário nós hoje não conseguiríamos dizer exatamente onde fica. Você não consegue localizar hoje no mapa geográfico com precisão onde seria esse Monte Nebor, onde seria essa colina chamada Pisga, ou onde seria esse vale chamado Bet-peor. Mas você sabe que ele fica ali na região norte do rio, do Mar Vermelho, e ele tinha vista para Jericó. E acontece que esse homem velhinho, já com os seus 120 anos, dá as suas últimas instruções para aquelas 12 tribos de Israel. Ele relembra o pacto que Deus havia feito, a aliança que Deus havia feito com esse povo. Ele exorta, ele encoraja, ele alimenta a fé, ele reúne aquilo que ele acha necessário e parte em direção a essa colina. Se você for ver o que as pessoas dizem sobre a geografia desse lugar, dizem que essa região não existe nada a menos de 900 metros acima do nível do mar. E esse velhinho de 120 anos decide encarar essa escalada. Não era a primeira vez que ele subia esse monte. Em alguns momentos Deus já havia permitido que ele avistasse a terra daquele lugar, como ele mesmo registra em Deuteronômio no capítulo 3. Só que dessa vez era diferente. E ele encara essa jornada, ele sobe aquela montanha. Você pode imaginar o clima desértico, o sol sobre a cabeça, aquele vento nas costas, e aquele homem sabia que aquela era a sua última caminhada, a sua última jornada. Ele se preparava para finalmente se encontrar com Deus. Ele sobe aquela colina
deve ter suado bastante, deve ter usado ali as suas últimas forças, as suas últimas energias que um idoso, por mais saudável que seja, pode ter ao subir uma montanha. E ele sobe essa montanha debaixo do sol que cansa e que fadiga. E eu imagino que ele chega lá em cima, no alto daquela colina de Pisga, e ele olha aquela vista e ele se levanta com um pouco de dificuldade. Ele dá aquela respiração profunda, sente o vento quente no rosto e pode olhar da direita para a esquerda e vislumbrar toda aquela terra que está diante dele. Para Moisés, aquela terra que se encontrava debaixo da sua vista não era somente terra, não era uma especulação imobiliária. Deus permite que ele olhe todas as terras que Deus havia prometido para o seu povo, a terra de Manassés, a terra de Naftali. Ele olhava e ele podia identificar exatamente o que é que Deus havia falado durante tantos anos sobre essa promessa. Ele sente aquele ar quente, ele olha para aquele lugar e as memórias e as lembranças desse homem vêm à tona. Imagine que ele está no fim da sua vida e aquela vista que Deus permite que ele tenha nos seus últimos momentos de vida dizem muito sobre a vida desse homem. São 120 anos que passaram rápido, como no estalo. Eu imagino que um filme deve ter passado na cabeça de Moisés, onde ele lembrava quais seriam os principais fatos da sua história, e ele talvez ali tenha se pensado e se perguntado se tudo aquilo que ele viveu realmente valeu a pena. E aquela terra dizia muita coisa para ele, aquela paisagem era muito mais profunda do que uma paisagem. Eu acredito que ao respirar aquele ar cansado, debaixo do sol, em cima daquela montanha, quando Deus diz que ele olhe para esses lugares, e o próprio Deus diz: olha, isso é a terra que eu prometi para Abraão, isso é a terra que eu prometi a vocês. A mente de Moisés voltou há alguns anos e ele deve ter lembrado de um dia que mudou a vida dele. Todo mundo sabe que é a história de Moisés, e agora mais que nunca com as novelas que já fizeram sobre ele, fica mais fácil ainda saber que Moisés é aquele menininho que foi jogado no rio dentro de uma manjedoura. As tias do departamento infantil me criticam quando eu falo jogado. Foi colocado num cestinho de vime no mar, no mar não, no rio, e ali a filha do faraó encontrou, e ele foi criado como príncipe, teve a sua vida poupada ali de um genocídio que havia sido premeditado pelo faraó, para que exterminasse os filhos mais velhos das famílias judias. E Moisés, ele é poupado dessa morte, ele é criado como filho da princesa, mas aí por volta dos seus 40 anos, ele já se identificava como um judeu, e ele vê uma violência contra o judeu, e ele parte para cima, e ele mata esse egípcio, e ele sai do Egito fugido, para uma terra chamada Midian. Lá ele se casa com Zípora, e ele começa a trabalhar como pastor de ovelhas. Ele era um cuidador de rebanhos, acordava todos os dias, ia cuidar lá nas campinas daquelas ovelhas. Só que num desses dias em que ele vivia como fugitivo, de repente ele enxerga um matinho que nós hoje conhecemos como sarça, que inclusive é o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele vê um matinho desse que queimava, mas não se consumia. O fogo ia queimando o mato, mas o mato não se afetava com isso. No meio desse fogo surge um anjo, que a Bíblia nos conta que é o anjo do Senhor. Você pode ver essa história contada lá no capítulo 3 do Êxodo. E esse anjo do Senhor chama Moisés e diz: olha, tire as suas sandálias, porque a terra que você está pisando é terra santa. Moisés percebe então que não está diante de um fenômeno comum, não é um sonho, não é uma visagem. Ele tira as sandálias, se aproxima daquele homem que lhe diz: olha, você está falando com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremeu nas bases, porque ele sabia que quando Deus aparecia, vinha coisa grande por aí. E Deus diz: olha, eu tenho algo para dizer para você. E sabe o que é que Deus disse para Moisés? Eu creio que nesse momento que ele estava no alto do Monte Pisga, foram essas palavras que ele lembrou e que ecoaram nos seus ouvidos. Lá no Êxodo capítulo 3, no versículo 7, veja o que é que Deus diz para Moisés. Pode abrir a sua Bíblia aí, por favor, também. Se você não trouxe, pode ler aqui a projeção na lateral da plataforma. Deus disse assim: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores.
Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Meus queridos, você não está falando aqui de um homem com 120 anos, a maturidade, a experiência, a vivência que o Moisés que está em cima do Monte Pisga já tinha. Você está falando de um homem por volta dos seus 50 anos, que havia saído fugido do Egito, tinha deixado a gente insatisfeita com sangue nos olhos para ver o seu mal, um homem que vivia cuidando de ovelhas muito longe da sua casa, um homem que era gago, diga-se de passagem, não sei porquê, né? Tem esse problema, não sei que preconceito é esse, mas um homem que era gago, que é chamado por Deus para realizar a grande obra que o seu povo esperava. O povo de Israel, enquanto esteve cativo no Egito, constantemente esperou libertação. Dia e noite eles clamavam para que Deus fizesse alguma coisa e os libertasse daquela escravidão. E aí Moisés, um dia longe daquele lugar, descobre que ele é o homem escolhido por Deus para fazer aquela grande obra, para libertar aquele povo. Ele seria o instrumento de Deus. Só que Moisés sabia que ele não era pronto, tanto que quando ele argumenta com Deus, ele diz: olha Deus, eu não tenho condição, eu sou pesado no falar. Como é que eu vou fazer, como é que eu vou liderar uma multidão, ser a tua voz, se nem falar eu sei? Esse é o homem que Deus chamou, que Deus convocou para uma grande missão. Imagine o frio na espinha, o bambear das pernas, que esse pastor de ovelhas não sentiu quando descobriu que era ele que ia ter que fazer tamanha obra, tamanho embate com o faraó. O velho Moisés, em cima daquele monte, lembrava daquele chamado. Quando Deus permite que ele olhe para aquela campina, para aquela paisagem na sua frente, talvez encandeado pelo sol, Deus permite que ele lembre daquilo que ele havia chamado e convocado Moisés para fazer. Somente Deus e Moisés sabiam o quanto não foi fácil. Somente Deus e Moisés sabiam as noites de sono perdidas, as orações que foram feitas, os momentos em que Moisés percebia que ele mesmo não era capaz de fazer nada. Só Deus e Moisés sabiam a angústia, a aflição, a dor e o sofrimento que envolveram esses tantos anos de ministério desse homem. Mas Deus sabia que aquele chamado e aquela vocação que ele havia feito para aquele homem tão cheio de limitações é o que seria a motivação, é o que seria o motor da sua vida, é o que pautaria o seu caminho e a sua jornada. Hoje está mal. Quando Deus permite que Moisés veja aquela terra que ele havia prometido, Deus está dizendo para Moisés que valeu a pena. Deus está dizendo que aquele anjo do Senhor que o chamou no deserto havia caminhado com ele durante todos esses anos, que aquilo que ele havia prometido e que ele havia se empenhado em fazer, o próprio Deus havia realizado. Deus permite que Moisés relembre o dia do seu chamado, o dia em que Deus lhe encontrou, o dia em que Deus lhe estendeu a mão e lhe capacitou, para que ele perceba que até ali o Senhor o ajudou e esteve com ele. O Senhor foi o seu braço forte, o Senhor lhe deu sabedoria, o Senhor lhe deu capacidade para falar àquelas pessoas. Quando Deus permite que Moisés veja pela última vez o cumprimento da sua promessa, Deus ensina para Moisés uma última lição: valeu a pena caminhar comigo o tempo que você caminhou. Meus queridos, muitos de nós, quando olhamos para trás nas nossas vidas, lembramos de um momento que Deus nos chamou. E eu não estou falando necessariamente de uma grande missão como libertar um povo
do Egito, como essa que Moisés recebeu. Tanto que você vê que no final desse capítulo, o próprio texto diz que nunca houve na terra ninguém como Moisés. Então não vou ser eu, não vai ser você que vai ser essa pessoa que vai ser a exceção. Mas quando nós olhamos para a nossa história, nós muitas vezes vemos o momento em que Deus nos chamou. Não necessariamente com uma tarefa específica, mas quando Deus se revela para cada um de nós e nos atrai para andar nos seus caminhos, para andar pelo caminho que Ele traçou para a nossa vida, ou nos estende a mão e diz: olha, vou andar com você e nós vamos chegar juntos em algum lugar. E aí quando a gente olha para esse chamado, nós às vezes temos duas atitudes. Nós podemos ser aquela pessoa que, como Moisés, olha e diz: que bom, o Senhor realmente me chamou e hoje eu continuo seguindo esse chamado que Deus me fez, essa vocação que Deus me fez, e hoje eu sei que eu ando ao seu lado. E eu também posso, nesse momento em que eu lembro desse chamado e que eu sei que eu estou andando com Deus nesse chamado, eu posso perceber também que talvez não seja hoje um dia que eu esteja andando tão bem assim nessa vocação ou nesse chamado. Talvez eu tenha esquecido a vocação que Deus um dia me fez. Talvez eu tenha esquecido esse encontro que um dia eu tive com Deus. Esse encontro em que o anjo do Senhor me chamou e falou sobre graça, misericórdia e salvação. Quando eu olho para a história de Moisés e vejo ele no fim da vida, percebendo que a sua vida valeu a pena, que a sua história conta no plano de Deus, eu vejo pessoas que talvez tenham esquecido o dia que Deus lhes chamou, o dia que Deus lhes ofereceu um caminho de salvação, de graça e de misericórdia. Pessoas que foram chamadas por Deus, mas simplesmente deixaram esse chamado guardado numa gaveta, numa história, num dia, numa lembrança. E hoje isso só faz parte do passado e de uma vaga memória que de vez em quando vem à minha mente. Meus queridos, quando a gente pensa na iminência da nossa morte, que vai chegar para todo mundo, eu sinto muito lhe dar essa notícia. Lembrar do dia em que nós somos chamados por Deus faz toda a diferença, porque o que faz sentido na vida de qualquer pessoa é atender a esse chamado. Nós estamos vivendo um tempo, e dia desses a gente conversava com um dos pequenos grupos da igreja, onde nós sempre nos perguntamos ou pedimos oração, não porque eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. É bem recorrente sobre isso. As pessoas às vezes falam: eu quero estar no centro da vontade de Deus. E uma outra pessoa respondeu essa questão dizendo que tinha aprendido que na verdade a gente deveria se perguntar onde é que nós nos encaixamos na história de Deus. O que é que Deus espera de nós na sua história de redenção da sua criação. Às vezes nós esquecemos que na verdade estamos a serviço do reino e não o reino está a nosso serviço. Nós esquecemos que Deus nos chamou para compor e para expandir esse reino, para fazer parte desse reino, para viver esse reino. E isso simplesmente vira vaga lembrança, vira memória. Eu quero dizer a você que, assim como para esse homem, esse grande líder de Israel, a vida só vai valer a pena para você e para mim, se eu tiver não só a lembrança desse chamado, mas se eu tiver a minha vida pautada, guiada, direcionada por esse chamado que um dia Deus me fez. E Moisés, ele vive ali o doce e o amargo daquela experiência, porque ele olha para aquela terra prometida, ele deve ter se alegrado, ele deve ter até se emocionado, né? Ele era gago, acho que todo gago se emociona fácil, talvez, né? Talvez seja essa a lógica da coisa. Mas ele olha para aquela terra e Deus diz: olha, isso aí é o que eu prometi ao povo de vocês, mas você não vai entrar aí, Moisés. Mas você só vai poder ver de longe, você não vai poder atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Isso era uma coisa que doía para Moisés. Se você olhar um pouco antes, ainda em Deuteronômio, ele faz uma oração no capítulo 3, e ele pede a Deus, ele clama a Deus para que Deus permita que ele entre ali. E a resposta de Deus é uma resposta veemente, até dura. Deus diz: basta, Moisés, para de pedir isso, você não vai entrar. E sabe por que Moisés não entrou? Eu tenho certeza que ele também lembrou, depois que viu essa terra, e que lembrou o dia do seu chamado. Ele lembrou o dia em que o povo ainda estava no deserto, passando pela terra de Meda, eu creio, deixa eu só lembrar aqui o nome, hein? Cádiz.
eles passavam por Cádiz, e ali o povo começava a se queixar, a reclamar de sede. E o povo bonzinho como era, gente boa assim como eu e como você, já começava: nos tirou lá do Egito para morrer de sede aqui no deserto. Moisés, grande coisa, grande trabalho que você está fazendo, hein? Tirou esse povo todinho para morrer aqui debaixo do sol quente. E Moisés se irritou com esse povo e disse: povo revoltado, povo rebelde, se calem por favor, que eu vou tomar uma providência. E Moisés se irrita e Deus diz: olha, Moisés, você precisa chegar perto daquela rocha, a rocha de Meribá, e você vai só falar e a rocha vai colocar água, vai jorrar água dessa rocha. Moisés chega lá, eu acredito que ele estava meio irado, meio revoltado. Ele chega com o seu bordão, que é aquele espécie de cajado, e ele chega ali e ele bate 2 vezes nessa pedra, e aí sai muita água. O povo bebe que se farta, e dá de comer também e beber aos rebanhos. Mas Deus fala para Moisés umas palavras que são duras também, e que provavelmente ecoaram nos seus ouvidos. Veja o que é que Deus fala para ele lá em Números, no capítulo 20, no versículo 12. Números 20, 12. Eles estão lá em Cádiz. Moisés acabou de bater na pedra, saiu muita água, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos olhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Foi nesse momento que Deus disse para Moisés que ele não entraria na terra prometida. Moisés carregou essa ferida, esse fardo, durante toda a sua vida, e Deus lembrou a Moisés, inclusive no seu último momento, que ele não entraria. Moisés deveria lembrar aquilo que havia acontecido em Cádiz, para que ele entendesse algumas coisas, e mais do que ele, para que o povo entendesse algumas coisas. O povo vivia um momento de formação, onde eles aprendiam sobre Deus, e era importante o povo saber que com Deus não se brinca, que com Deus não se relaciona de qualquer jeito, que Deus é amor sim, que Deus é misericórdia sim, mas Deus é justiça sim, tanto quanto é amor e misericórdia, e Deus é santo sim, assim como Ele é justiça, amor e misericórdia. Portanto, com Deus você não chega de qualquer jeito, você não faz do seu jeito, não é Deus que se adequa à sua maneira de ser. Pode parecer uma bobagemzinha esse detalhe de que Moisés bateu 2 vezes ao invés de falar, mas Deus já havia dito a Moisés que as coisas eram do jeito dele. Ele ensinaria o seu povo a se relacionar com ele. Portanto, não viesse ninguém querer fazer do seu próprio jeito, da sua própria forma, porque o Deus que é santo não admite qualquer tipo de rebelião ou desobediência. É por isso que nós não podemos chegar no céu sozinhos, por isso que nós não podemos nos salvar sozinhos, porque todos nós constantemente estamos em desobediência a Deus. Nós constantemente estamos afrontando a santidade de Deus. A lei do Senhor, a lei do Antigo Testamento, ela existe claramente para nos evidenciar a nossa incapacidade de chegarmos até Deus com as nossas próprias pernas. O que acontece com Moisés ali em Cádiz, o fardo que ele carrega a sua vida, a tristeza que ele experimentou no seu último minuto de vida, tem a ver com a minha e com a sua desobediência. Lembra que o apóstolo Paulo ensina para os romanos que não há ninguém no mundo que faça verdadeiramente o bem, porque o pecado está entranhado em todos nós. Lembra que o mesmo Paulo, na mesma carta aos Romanos, ensina que todos pecaram, não há exceção, inclui a minha pessoa, a sua pessoa e a pessoa de Moisés. Todos pecaram e estão destituídos, estão distantes da glória de Deus. Por mais que esse homem tivesse experimentado ver a Deus face a face, por mais que ele tenha vivenciado a experiência de ver o anjo do Senhor no meio de uma sarça que não se consumia, por mais que ele tenha estado à frente do povo quando o mar vermelho abre e eles passam a pés enxutos, por mais que ele seja o homem que via a coluna de fogo à noite e a nuvem que cobria o povo durante o dia, por mais que ele fosse o homem que todos os dias comia do maná que caía dos céus,
Por mais experiência, inteligência, vivência que ele tivesse com Deus, ele era tão pecador quanto eu e quanto você. E estava destituído da glória de Deus como eu e como você. Esse pequeno detalhe que acontece lá em Cádiz fala sobre a nossa incapacidade de chegarmos até Deus. Por isso que Deus lembra a Moisés, e isso está registrado na sua Bíblia, que ele não entraria na terra prometida, porque desobediência traz consequência. Porque o pecado traz consequências. Porque Deus é santo e não admite pecado. É esse o grande ensinamento de Deus para aquele povo, quando não permite que uma geração inteira, e lembre que Moisés foi privilegiado porque ele pôde ver a terra. Lembre que a grande multidão nem a terra viu. Aquela geração inteira de pessoas que saíram do Egito com ele, nem viram a terra prometida. Ele pôde ver ainda a terra prometida, mas não pôde entrar. Deus ensina de uma maneira bem clara e bem didática como é que as coisas funcionam com ele. Às vezes a gente entende, a gente sabe disso. Nós vivemos uma época de graça. Nós estamos na nova aliança. Jesus já veio, já morreu por nós, já pagou o preço pelo nosso pecado. Nós desfrutamos dessa graça grandiosa que Deus nos oferece. E nós às vezes esquecemos que essa graça inclui um preço que foi pago por Cristo. Que essa graça não anula uma resposta de obediência a Deus. Essa graça não é uma graça barata, não é uma graça que me permite viver de qualquer jeito ou de qualquer forma, mas é uma graça que deveria me impelir cada vez mais para viver em obediência a Deus. É isso que aquele homem lembra quando ele olha para aquela grande campina na sua frente, que não é grande, é só campina. Ele olha para aquele lugar e finalmente ele provavelmente deve ter se deitado. Não acredito que Deus fez ele ter um infarto, mas o texto bíblico fala que ele simplesmente expira, que ele morre. Ele tem essa percepção daquilo que está à sua frente, ele lembra a sua história e Deus eleva o seu espírito. É muito interessante porque o único sepultamento da história que foi feito pelo próprio Deus foi o sepultamento de Moisés. O próprio Deus se encarrega de pegar esse corpo e de enterrá-lo ali num vale, num lugar onde ninguém nunca soube onde estava. O corpo de Moisés simplesmente foi cuidado e guardado por Deus. Talvez porque Deus sabia que aquele povo de Israel gostava de um ídolozinho, né? Então era capaz de logo fazer lá um busto de Moisés e ir lá fazer. Então eles vão resolver aqui de outro jeito, não vai ter mais esse jeito. E Deus simplesmente cuida desse corpo de Moisés. E a Bíblia fala que o povo de Israel chorou por 30 dias essa morte, e eles marcaram a sua história pela vida desse homem. E é interessante porque lá no finalzinho do capítulo 34, principalmente dessa parte, a partir do versículo 10, ele fala que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Na poesia e no texto hebraico, sempre que você vê uma repetição muito grande de palavras na mesma perícope, no mesmo agrupamento ali, tenha certeza que aquilo ali é algo a ser enfatizado. Veja quantas vezes a expressão todo e toda aparece nesse pequeno trecho que nós lemos. Veja que a grande ênfase do autor do último capítulo de Deuteronômio é nos mostrar que realmente a relevância, a importância desse homem nunca foi esquecida ou superada em Israel. Ele foi o grande homem de Deus na história. Mas sabe quem lança luz realmente sobre a diferença, sobre por que esse homem foi esse grande homem de Deus? É o autor de Hebreus. Lá em Hebreus no capítulo 11, veja o que é que diz. Hebreus no capítulo 11, a partir do versículo 23.
Nós já estamos encerrando. Diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Veja que a grande diferença na vida de Moisés, aquilo que fez ele ser o grande homem de Deus, pautado pela vocação que Deus um dia fizera a ele, apesar dele não ser perfeito e ter colhido também as consequências do pecado, é que ele era um homem que viveu exclusivamente pela fé. E sabe o que é mais interessante nesse texto de Hebreus? É que o autor de Hebreus diz que ele pela fé, que ele pela fé considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Lembra que Cristo só veio nascer algumas centenas de anos depois dos dias de Moisés. Mas o que aquele homem olhava quando ele olhava para aquela terra na frente dele, como eu disse, não é apenas especulação imobiliária. Aquela terra era sinal de promessa. E Moisés, como sendo um homem que se relacionava com Deus e conhecia Deus, sabia que essa promessa não era somente uma herança física, material, uma terra para construir uma casa grande, ou para plantar muita coisa. Ele sabia que aquela terra era o símbolo visível da aliança que Deus havia feito com o seu povo, de restauração completa da sua criação, de salvação das almas dos filhos de Deus e das filhas de Deus, mas também a restauração da sua criação completa. Quando Moisés olha para aquela terra diante dele, nos seus últimos momentos de vida, ele lembra da aliança que Deus faz ainda com Adão e Eva no jardim do Éden, quando diz: eis que da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Ele está falando sobre o Messias, o Cristo, aquele que viria e que permitiria que todas as coisas fossem restauradas. Moisés talvez não tivesse toda a plenitude da compreensão do que isso significava, mas ele sabia para onde apontava. Era nisso que o seu coração depositava a fé e a esperança. Era isso que o impelia, era isso que o fazia atender aquele chamado. Era sobre isso aquele chamado que Deus fez para ele ali naquele deserto. Tudo nessa história aponta para Jesus Cristo. Tudo na vida desse homem fala sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda não completamente revelado, como não era no Antigo Testamento, mas anelosamente esperado. Quando aquele povo ouvia falar de restauração e salvação, sabiam que Deus enviaria o seu Filho, o seu Messias, o Cristo, que permitiria a regeneração de todas as coisas. Foi essa fé no Cristo que viria, que permitiu que Moisés fizesse escolhas corretas, tivesse convicção no dia da angústia, tivesse fé no dia da adversidade, tivesse confiança no sofrimento, superasse os dias de perturbação daquele povo no pé do ouvido. Era essa fé em Cristo que fazia com que Moisés insistisse naquele povo, mesmo depois de descer do monte e ver um bezerro de ouro instalado lá no acampamento, mesmo quando o povo queria voltar para o Egito. A grande questão na história desse homem era a fé que ele tinha em Jesus Cristo. Meus queridos, não é diferente comigo e com você hoje. Nós ainda temos alguns outros benefícios que Moisés, o velho Moisés, não tinha. Nós vivemos no tempo em que Jesus Cristo já veio. Nós vivemos no tempo em que Jesus Cristo já ressuscitou. Nós temos a mesma compreensão de que o pecado habita em nós e que somos todos pecadores, não temos direito à glória de Deus. Mas nós hoje sabemos o nome dessa esperança. Sabemos o nome de quem nós depositamos a fé. Sabemos a história desse homem, sabemos como foi a sua morte,
sabemos como foi a sua ressurreição, temos os ensinamentos que foram dados à igreja. Portanto, se foi possível para um velho Moisés em cima de uma montanha perceber que a sua vida valia a pena e fazia sentido, porque ele havia depositado a sua fé em Jesus Cristo, aquele que viria, pode fazer ainda mais sentido para mim e para você. Se a gente vive somente para aquilo que a gente pode ver e tocar, eu sinto muito, você vai enlouquecer, porque você nunca vai ter controle das coisas que estão ao seu redor. Você não tem controle daquilo que você é, daquilo que você tem, da sua saúde. Tudo isso depende exclusivamente da soberania de Deus. E a única forma que nós nos relacionamos com Deus para que tudo isso faça sentido, eu não estou dizendo que você não vai passar por aflição, mas para que isso faça sentido e tenha uma história, é Jesus Cristo na minha e na sua vida. Talvez esse chamado de Jesus Cristo você já tenha ouvido um dia na sua história. Talvez você tenha ouvido e deixado para trás. Talvez você nunca tenha ouvido esse chamado. O dia é hoje. O mesmo chamado que Deus fez para Moisés caminhar com ele rumo a uma terra desconhecida, Ele faz hoje para você que ainda não caminha com Ele. Ele diz: olha, eu quero fazer com que a sua vida tenha sentido. Eu quero fazer com que você, ao subir a última montanha da sua existência nessa terra, possa vislumbrar a sua história e perceber que até aqui eu caminhei com você, até aqui valeu a pena a sua vida, a sua história, que cada lágrima que você derramou fez sentido, que cada sorriso que você expressou tem um motivo, porque viver não é viver aleatoriamente. Tenho pena de quem vive do caos para o caos. Quando nós nos aproximamos da morte, nós lembramos sim que a vida é trem-bala, parceiro. Passa muito rápido. E quanto mais tempo de vida você tem, eu tenho mais certeza que você concorda ainda mais comigo. Eu não tenho nem 40 ainda e já tenho essa impressão. E nessa certeza que a gente tem que a vida é trem-bala, a gente tem que pensar o que é que a gente está fazendo dessa vida. Até porque a gente não sabe quando ela acaba. A gente não sabe ainda se já está subindo a nossa última montanha. Mas é sobre isso que Moisés nos ensina hoje. Que a nossa vida pode fazer sentido. Que a nossa vida pode valer a pena. E esse valer a pena e esse sentido se encontra exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o norte, Ele é a âncora, Ele é a segurança para que você ande, viva, caminhe, possa escalar sua última montanha na segurança de que até aqui o Senhor te ajudou. Queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. O grupo do louvor vai cantar uma canção que pode ser a nossa oração. Mas eu queria orar antes com você. Pai, nós nos achegamos diante do Senhor, sabendo que tantas vezes nós esquecemos como a nossa vida é fugaz, mas também sabendo que ela pode ser tão diferente, que ela pode fazer todo sentido, que a nossa história pode ter um final como o teu filho Moisés teve naquela montanha. Nós podemos encerrar os nossos dias olhando para trás e percebendo que tudo que nós vivemos tem um sentido maior na tua história de redenção da tua criação. Te rogamos, ó Pai, que o Senhor reacenda o chamado que o Senhor um dia fez nos nossos corações. Que o Senhor continue chamando aqueles que nunca ouviram o teu chamado nos seus ouvidos. Que o Senhor continue nos dando oportunidades. Nós possamos continuar encontrando o teu braço de graça, as tuas mãos de misericórdia, nos chamando para viver uma vida plena, uma vida que é debruçada no Senhor e na certeza de que é o Senhor quem nos conduz e que pode dar sentido à nossa história. É assim que nós te oramos, Pai, na certeza de que o Senhor é por nós. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, se você nunca tinha ouvido esse chamado até hoje, na sua vida e na sua história, se você hoje gostaria de reconhecer que Jesus Cristo chama você para uma nova história e para uma nova caminhada, eu convido você a me cumprimentar logo após o culto.
eu gostaria muito de poder orar com você e conversar com você sobre esse convite e esse chamado que Deus está lhe fazendo. Que Deus abençoe. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de sofrer. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando
Nós ficamos muito felizes que você participe do nosso culto e assista os nossos cultos aí na sua casa. E nós queremos que você conheça ainda mais sobre nós, sobre a IP Tambaú. Para isso, nós disponibilizamos todas as redes sociais, todos os meios de comunicação, para que você entre em contato com a gente. Por isso, você pode entrar no nosso site, www.iptambaú.org.br. Você pode entrar nas nossas páginas nas redes sociais, como no Facebook, ali, /iptambaú. Você pode assinar o nosso canal, ou melhor, se inscrever no nosso canal ali no YouTube, no /iptambaú oficial. E você pode também ligar para a gente no 3247-4967. Hoje eu tenho um convite especial para fazer para você que está nos assistindo. Se você gosta de ensinar a adultos, mas sabe todas as dificuldades que envolvem esse processo, você é nosso convidado para participar do curso de capacitação para ensino bíblico, mas que também abrange todas as outras áreas de ensino que são voltadas para adultos. Nós vamos estar falando sobre andragogia, a arte de ensinar para adultos sem ser maçante. Para isso, o Conselho de Educação da IP Tambaú convidou uma palestrante renomada, a professora Zezina Belan. Ela é responsável por toda a área pedagógica do Instituto Haggai. Já ensinou muita gente importante que você conhece por aí. E ela vai estar conosco no dia 3 de junho, às 13 horas. Para você fazer a sua inscrição e saber mais sobre esse curso, você pode entrar lá no iptambaú.org.br/educar. Lá tem todas as informações e você já pode se inscrever e paga ali mesmo, e vai ser uma alegria contar com você aqui nesse curso chamado Aprendendo para Ensinar. Lhe vejo lá.